Oração da Manhã. E chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo à nossa oração da manhã. Deus abençoe você que está aqui conosco, sintonizado. E vai compartilhando já a nossa live, vai compartilhando o nosso programa da oração da manhã para que mais corações possam ser tocados nessa manhã de graça e de bênçãos, tá bom? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, queremos pedir o teu Espírito Santo nessa manhã, para que venha sobre o nosso coração, manifestando o teu poder, refrigerando o nosso coração, tocando em nosso interior, tocando na nossa vida, e que essa palavra hoje possa trazer toda a transformação, toda a renovação, toda a esperança que o nosso coração hoje necessita nesta manhã, para que o Espírito Santo possa agir poderosamente em nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. 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 Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. E pedimos à Virgem Maria que venha sobre o nosso coração também e nos cobrindo com o teu manto, com a tua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, convido você hoje a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 7.
tema de hoje é chamados para estar com Jesus e enviados para transformar vidas. Então, que a palavra hoje possa transformar muitos corações que tiverem com o teu encontro, tiverem o nosso encontro, chegar essa palavra, que possam ter essas vidas transformadas. E a palavra de Deus diz assim, Jesus, Mateus 10, versículo 1 até o 7. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão após lhe ter dado as seguintes instruções. Não ireis ao meio dos gentios e nem entrais em Samaria. Ides às ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai o reino dos céus, está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja a palavra de Deus, um sinal de bênção, de graça e de vitória na sua vida, na vida da sua família. Então, nós estamos aqui hoje com essa palavra que veio trazer um chamado mais íntimo, né? Saiu daqueles 72 discípulos e agora são os 12 apóstolos que vão fazer esses 3 passos, né? Poder de expulsar os espíritos imundos, curar todo mal e toda enfermidade. E nesse intuito, o intuito desses 3 pontos é o quê? Fazer com que as pessoas voltem para a casa de Israel, ou seja, voltem para o coração de Deus e que seja anunciado o reino de Deus que está próximo. E a gente vai ver aqui que, primeiro ponto, a gente vai vendo que essa missão que Jesus vai dando, esse chamado de transformar a vida das pessoas, passa pela nossa vida também. Então, todos eles aqui passaram por esse processo. Viram aqui em algum momento a cura, viram a libertação, viram esse chamado acontecer de querer a pessoa estar próxima de Jesus, estar perto de Jesus. E não tinha ninguém aqui preparado. Até porque Jesus dá essa missão. Nós estamos vendo aqui em Mateus 9. Jesus ainda aqui vai acontecer as parábolas. Jesus ainda vai morrer na cruz para que de fato isso aconteça lá na frente. Não de fato assim agora, mas eles vão caminhando com Jesus ali para viver esse apostolado agora também. Para entender esse próximo passo que Jesus vai anunciando aos poucos sobre o reino, sobre a cura, sobre dar fundamento ali aos momentos que ele é questionado. Às vezes Jesus fazia uma cura para mostrar para aqueles outros a questão da fé, para mostrar que o Pai estava ali com ele, que de fato ele foi o Filho de Deus. Então, Jesus vai também trazendo esses contextos para ele para poder viver esse ano. Mas eles não eram homens preparados. Você vê um cobrador de impostos, você vê que um era pescador, você vê que, enfim, cada um veio de uma realidade e não veio pronto. E aí o primeiro ponto que Jesus quer trazer para nós é isso hoje. A gente não pode achar que nós só vamos começar a fazer as coisas de Deus quando estivermos prontos. Deus sempre vai chamar a gente quando a gente menos espera. É no inesperado que Ele age. E é no dia a dia que a gente vai sendo formado. No dia a dia que vai trabalhando o nosso coração, que a gente vai vendo que a gente era essa ovelha perdida e depois volta para o coração de Deus. E tem um ponto aqui que eu peguei que é importante isso. Ele capacita aqueles que respondem ao seu chamado. E é exatamente o que Jesus fez aqui. Jesus traz eles e convoca eles e mostra que eles, a partir daquele momento que caminham com Jesus, são convocados e são capacitados. E quem vai capacitar isso? A palavra, o Espírito Santo, a vida de oração. E aí, se a gente trazer isso para o nosso dia hoje, é o seguinte: se a gente hoje permanece unido à palavra de Deus,
permanece caminhando na palavra de Deus, nós vamos viver esse chamado. Você vai ver esse chamado aí na sua família, porque cada um tem uma missão, né? Deus está trazendo aqui exatamente isso, que cada um tem uma missão. Você tem a missão, talvez, de conservar a sua família, conservar o seu casamento, conservar aquele que talvez o seu esposo não seja cristão, sua esposa não seja cristão, o seu filho não seja cristão, você está orando por ele. Os filhos também da mesma forma, inverso. Estão orando pelos seus pais porque estão longe de Deus, ou a sua família é uma família que não tem essa cultura cristã, então vai tendo várias formas de você enxergar esse seu chamado. Talvez o seu chamado é dentro do trabalho, você tem que chegar ali e falar para aquela pessoa do seu trabalho, ou para dentro da igreja mesmo, você que trabalha na igreja, o chamado é para aquele que está ali na igreja, mas está servindo, mas não está bebendo daquilo que Deus está falando. E talvez a sua vida vai ser esse testemunho ali. E isso passa pelo caminho que é o caminho de santidade. A santidade, ela está caminhando junto com esse chamado. Porque senão as coisas não se conectam. Não tem como a gente achar que as coisas vão se sustentando somente por aparência. Eu uso uma cruz, eu uso uma blusa, eu vou na igreja, eu rezo o terço. Não é esse fazer, mas é o permanecer. E quando fala permanecer, é vivenciar profundamente. E vivenciar hoje, nos dias de hoje, profundamente, é o dia a dia. É a forma que a gente vai falar com o outro dentro de casa. É a maneira que a gente vai falar com o outro no trânsito. Quando você é atendido em algum lugar, é a forma que você fala ali. Porque quando às vezes a pessoa fala de uma forma e que não foi aquela esperada, você já fica armado. Seja no restaurante, seja no banco, seja no hospital. Então ali você já se bloqueia. Então você já vê por isso o quê? A palavra. Aquilo que é anunciado, seja você, como eu falei, seja em qualquer lugar, a forma que é anunciado pode te bloquear, como pode deixar você também aberto e disponível para aquilo ali. Então hoje a palavra de Deus vem falar exatamente para nós. Não adianta a gente olhar a realidade da nossa vida e achar ela de uma forma isolada. Não, Deus está fazendo para você hoje um chamado. Deus está te convocando a você viver isso hoje. E muito mais do que achar que é para viver aparecendo na televisão ou aparecendo na internet, você vai ver o seu chamado, o seu testemunho no dia a dia primeiramente. E aí, por consequência, vem as outras evangelizações, as outras formas de levar a Jesus. Hoje a gente tem o celular que você pode muito bem se expor ou não se expor e evangelizar e não evangelizar de uma forma bem, vamos botar assim, democrática, né? Você pode chegar e mandar uma mensagem ali no grupo de família, você pode também mandar uma mensagem do fogo ali também, de botar fogo no grupo ali também. Então assim, tudo passa pela palavra, tudo passa pela vivência, pelo permanecer. E a gente precisa ter isso no nosso coração. Quando Jesus chama eles aqui, ninguém estava pronto ainda. Abraão, quando é pai, a gente chama que é pai da fé. Dá um exemplo aqui. Abraão é pai da fé, mas ele não nasceu pai da fé. Ele foi sendo construído para que pudesse ter esse reconhecimento hoje. Deus foi dando promessas, Deus foi dando sinais. Você vai vendo assim com cada homem na Bíblia, com cada pessoa que passou por uma experiência com Deus, por um chamado. E aí tem outro detalhe. O chamado com Deus é diferente porque quando você sente essa necessidade, quando você ouve a voz de Deus, igual Samuel ouviu a voz de Deus, é uma voz que você não quer mais longe de você. É uma voz que você quer próximo de você, porque ela te sustenta nas horas difíceis. Ela te sustenta ela te dá uma coragem, uma confiança diferente do que a pessoa fala assim, coragem, confiança. É diferente, é o Espírito Santo que está impregnado de tudo aquilo ali. Então hoje, você precisa fazer essa reflexão, eu e você precisamos. Onde eu tenho anunciado o reino de Deus com a minha vida? Principalmente. Onde eu tenho levado essa esperança para que as pessoas que convivem comigo, que caminham comigo, como eu tenho levado essa palavra? Então feche seus olhos agora nesse momento e pensa, Senhor, essa ousadia, essa porção dobrada do Espírito Santo sobre você hoje, para que você possa
ver aquilo que é teu, aquilo que não é teu, aquilo que vem do teu coração, aquilo que não vem do teu coração, aquilo que bloqueia você, aquilo que te impede de caminhar. E tenha certeza de que assim como nós vimos aqui os apóstolos, os discípulos, né, que foram chamados e aí dali partiram, começaram a viver o seu apostolado, o próprio catecismo diz isso, que aquele apostolado é a sucessão da missão da igreja. Nós temos aquele Espírito Santo que foi lançado lá atrás sobre eles, sobre nós hoje. Então esse Espírito Santo está dentro de cada um de nós hoje e é importante hoje proclamarmos isso, clamarmos esse Espírito Santo, vivenciar esse Espírito Santo hoje, para que seja retirado todo bloqueio, todo impedimento, todo cansaço que está no seu coração, todo abatimento, todo sentimento de impotência, todo sentimento de desistência. Deus te convoca hoje a viver uma nova vida. Deus te convoca hoje a viver esse chamado. Vem, Senhor Jesus. Eu quero caminhar e viver a tua vontade, viver os teus passos hoje na minha vida. Dá-me essa coragem. Dá-me hoje essa porção dobrada do Espírito Santo para que eu possa viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer. Onde posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Que nessa manhã o Senhor possa me levar a viver o teu amor, a viver a tua vontade. De meu coração hoje eu posso sentir esse ardor no coração, a certeza do chamado, a certeza de caminhar, a certeza de ser feliz na presença de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Tome posse dessa coragem, dessa confiança e desse chamado que Deus te fez hoje. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meu irmão, e uma semana abençoada para você.